maravilhosos alunos da primeira série do ensino médio. Fiquei um tempo aí longe, então estou morrendo de saudade de invadir a aula aqui da professora Márcia, apenas maravilhosa. Essa mulher incrível, gosto musical maravilhoso, que está aqui ao meu lado para mais uma aula de arte. Isso mesmo. Obrigada, Fabi, pela acolhida calorosa. Boa tarde a todos os alunos, professores, colegas da rede. Nesta tarde, nós teremos mais uma aula de arte para a primeira série do ensino médio e o tema de nossa aula hoje é Patrimônio Artístico e Mediação Cultural. Vamos falar, então, qual é a habilidade que a gente vai trabalhar nessa aula. Atenção aí, nós vamos trabalhar com a habilidade 601 geral da área de linguagens para o ensino médio, ok? Então, a habilidade é apropriar-se do patrimônio artístico de diferentes tempos e lugares, compreendendo a sua diversidade e os processos de legitimação das manifestações artísticas na sociedade, desenvolvendo visão crítica e histórica. E quais são os objetos de conhecimento que a gente vai trabalhar nessa aula? Ou seja, aqueles conteúdos que a gente tem que aprofundar um pouquinho mais para que a gente consiga atingir essa habilidade. Vamos a eles? Patrimônio artístico e processo de legitimação. Mediação cultural, imagens estáticas e em movimento nas artes visuais e na dança. Então, a gente vai começar já com a nossa primeira interaçãozinha pelo chat na aula de hoje. Atenção aí. O que vocês entendem por processo de legitimação em arte? Citem um exemplo para nós. A gente volta já já, é um minutinho só. Tivemos várias respostas apenas maravilhosas. A professora Marta já até colocou algumas na lousa, né? Por exemplo, teve professor que colocou que não conhece esse processo, né? Mas achou interessante o termo e quer conhecer um pouco melhor, né? A professora Sheila colocou reconhecimento, né? Aceitação para uma comunidade. O aluno Francisco, né? Da escola Andrônico de Mello, eu estudava aula perto do Andrônico, do professor José, que falou que tem a ver com direitos autorais. Olha, tudo isso aí, Fabi, tem a ver sim, tá? E vamos agora a mais algumas respostas, né, que vocês colocaram aí gentilmente para nós, ok? O professor Jefferson disse que legitimação tem a ver aí com as instituições, ou seja, valores, né, que são definidos para a arte pelas instituições, né, oficiais aí. Também tem a ver, claro, né? Para legitimar uma coisa, significa endossar aquilo, reforçar o sentido de que aquilo é importante, tá? E é lógico que, né, os museus aí, as galerias, né, na figura dos seus marchands, tá? Dos seus curadores,
fazem esse processo de legitimação também. Só que isso é apenas uma das faces, né? A legitimação, ela abrange uma gama muito variada de frentes aí, que a gente vai dar uma olhadinha, tá? Olha só, o professor Gilberto, ele cita o seguinte, a identidade de quem realizou a obra. Também, né? Dentro do processo de legitimação também entram traços, claro, da identidade de quem, né, do artista que idealizou, que realizou aquela obra, né? É uma forma aí, né, de expressão do artista. Então, claro que tem a ver com a questão da identidade, o que também, né, traz aí, entra dentro desse processo de legitimação, tá? Ana Caroline falou que é reconhecer as obras, ou seja, né, a questão do reconhecimento, da importância, que é exatamente aquilo que o Jefferson já tinha citado aqui em cima, tá? A professora Ana Paula citou que tem a ver com a poética pessoal e identidade, realmente, né? Todos esses elementos que vocês citaram aí, todos eles, né, têm relação intrínseca com a questão do processo de legitimação de uma obra, tá? E a Elaine falou, por último, aí do tombamento, né, que é o maior reconhecimento que você pode dar para algum monumento público, né, ou privado, tá bom? Vamos lá. Então, nós temos aí a questão dos patrimônios artísticos, né? Observe que nós temos aí uma obra, né, uma série de obras do Franz Weissmann, né? Nós temos aí uma escultura feita, uma obra pública, portanto, né, feita por encomenda, né, aqui do estado de São Paulo, e essa obra ela ficava ali na Praça da Sé, tá? E aí a gente dá uma olhadinha nela, né? Na verdade não, desculpem, gente, essa obra aqui fica no Memorial da América Latina, aqui atrás. É que o Franz Weissmann, ele tem obras espalhadas aí em São Paulo inteiro, tá? Então, gente, observem aí, o patrimônio artístico, né, a gente sabe, né, que para ser considerado como patrimônio artístico, uma obra ela tem que ter a sua reconhecida relevância, ou seja, ela tem que falar sobre alguma coisa, ela tem que conversar, né, sobre a cidade, sobre o local em que ela está inserida. Por exemplo, no caso dessa obra aí, né, que a gente chama ela de A Grande Rosa Vermelha, tá? Ela está no Memorial da América Latina e ela foi, então, introduzida aí como um patrimônio artístico da cidade de São Paulo. Por quê? Porque ela foi construída especificamente pensando no Memorial da América Latina, pensando nessa questão, né, dessa união dos povos, essa questão de trazer a arte de vários lugares da América e colocar num lugar, num polo cultural aqui em São Paulo. Então, ela tem toda já uma história por trás dessa obra. Por isso que a gente fala que ela é um patrimônio artístico de São Paulo. Assim como outras obras também, né? Então, toda obra artística, para ela ter essa reserva de valor, para ela ter, né, essa valoração toda, ela tem que ter essa relevância histórica e social. Ou seja, através da obra, eu estou contando um trechinho da história da cidade de São Paulo, eu estou mostrando como que as pessoas agiam em determinado período histórico, né? Então, tem essa questão, né, social e histórica aí, intrinsecamente aí relacionada com essa questão de a gente dar a valoração a uma obra. A gente está falando aí da questão da reserva de valor, tá? O patrimônio artístico, gente, como todos sabem, tanto ele público como privado, ele também é visto como reserva de valor. Ou seja, quanto mais tempo passa dessa obra, né, construída, elaborada, ou da morte, do falecimento desse artista, e quanto mais famoso ele era, mais valerá financeiramente, né, pecuniariamente essa obra. Então, por isso que nós temos aí vários colecionadores espalhados pelo mundo todo, né? Geralmente pessoas, né, que além de serem amantes das artes, eles também são pessoas, né, que têm um poder aquisitivo um pouco maior, né? Então, nós temos aí pessoas que têm coleções inteiras de obras, tá? Pessoais, particulares. E, geralmente, essas pessoas, quando elas falecem, às vezes a família, né, os herdeiros, vendem essas obras, porque o valor delas, né, acaba tendo um valor comercial muito grande, ou pode acontecer o caso de uma doação, como aconteceu na Pinacoteca do Estado, né, com a sala do José e da Paulina Nemirovsky, né, que era um casal de colecionadores de arte. Quando eles faleceram, eles deixaram em testamento doando todas as obras para a Pinacoteca do Estado. E até hoje, então, lá nós temos uma sala só de obras da coleção desse casal. Eu acho isso maravilhoso. Eu estava vendo, esses dias, tem um documentário da Netflix sobre um roubo à obra de artes, né? E aí tem uma lá que foi a única pintura do cara, eu não lembro quem era, que é a única pintura que tem sobre mar, no oceano, assim. E aí roubaram essa obra. E aí o pessoal fala assim, o problema é que é a única obra que ele fez isso.
Pois é. Então ela tem um valor absurdamente inestimável, porque é a única obra que esse pintor fez com essa temática, né? Então a gente vê aí a Mona Lisa, né? Tipo, é uma obra de arte, dizem que você vai lá no Museu do Louvre, que é uma multidão. Você quase não consegue ver o quadro, porque tipo, tem uma quantidade absurda de pessoas, vidro na frente, um monte de coisa, né? Sim. Por causa justamente desse valor, né? Roubar a obra de arte durante um tempo era justamente isso, era você ter dinheiro. A obra de arte era basicamente moeda, né, de troca. Exato, gente. E assim, até hoje, né, nós temos o mercado de arte aqui no Brasil e no mundo todo, ele é um mercado que ele gera bilhões de dólares aí por ano, tá? Então, gente, o patrimônio artístico, como eu mostrei para vocês, essa obra, ele pode ser público, né? Ou seja, qualquer pessoa tem acesso a ele, ele está em um espaço público, tá? Como essa obra do Franz Weissmann, mas também, né? Aí, no caso, está exposto numa praça, né? Dentro do Memorial da América Latina, que é um espaço público. Mas também a obra, gente, ela pode ser privada. A partir do momento em que eu tenho ela guardada, reservada para mim numa coleção particular, ou ela está dentro de um museu, ou ela está ainda numa galeria. Geralmente, obras que estão expostas em galerias, aí é que está a questão do mercado comercial de obras de arte. Quando a obra está exposta numa galeria, geralmente, além da exposição, tudo que está exposto ali está à venda também. Então, você não vai só visitar, você também pode adquirir a obra, né? Geralmente, esse é a questão da galeria, tá? A galeria acontece, né, quando você coloca uma exposição coletiva, né, com outros artistas, ou uma coleção, uma exposição sua individual, só de obras suas, geralmente, né, tudo que está ali está para ser vendido também. O maior mercado de arte, né, que nós temos em São Paulo hoje é a SP Arte, que acontece todos os anos no pavilhão das exposições de Ibirapuera, ali, né? Dentro do prédio da Bienal de Ibirapuera, todos os anos ali, né, está acontecendo. Só agora, né, por causa da pandemia, que não aconteceu, né? Esses dois últimos anos não teve edições. Mas todos os anos nós temos ali a SP Arte, que é um mercado de arte gigante a céu aberto, galeristas do Brasil todo, não só daqui de São Paulo, com seus estandes lá, expondo suas obras, para a gente apreciar, né, claro, né? A gente fruir de toda aquela beleza, mas também com a intenção de venda. Eu acho que isso talvez seja muito mais comum nos Estados Unidos, né? A gente vê bastante em filme que tem essa questão da galera ir na galeria, porque alguém está expondo, comprar os quadros, né? Então, acho que talvez lá seja algo mais, sei lá, algo mais comum do dia a dia. Mas aqui também é, Né? Fabi. Aqui também é. É que assim, é que quem está fora do meio de arte acha, né, um pouco diferente. Mesmo porque, né, o grupo de arte, assim, arte visual, por exemplo, ele ainda é um grupo um pouco restrito aqui no Brasil. Então, você não vê todo dia exposições com a intenção de venda. Geralmente, você vê exposições para que as pessoas visitem, né? Aí você tem, geralmente, num museu. Aí é uma situação. Quando você tem um mercado como a SP Arte, aí você vai descobrir quantas galerias de arte tem no Brasil, né? Você tem a Fortes Vilaça no Rio, você tem N galerias. Aqui em São Paulo você tem um monte, né, de galerias. Enfim, você tem várias. A professora Rosana falou da Feira da Benedito Calixto, que tem bastante artista lá. Exatamente. A Feira da Benedito Calixto, além de ser uma feira de antiguidades importantíssima aqui em São Paulo e tradicional, ela também apresenta lá alguns, né, antiquários que eles colocam quadros. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com a obra vendida nessas feiras de rua. Por quê? Porque elas podem ser falsificações muito bem feitas. Isso é um ponto importante. E aí, né, você acaba, né, despendendo ali uma certa quantia. Dependendo do preço, você já sabe que aquela obra não pode... É uma reprodução bem feita, mas não pode ser original. Eu não sei, porque eu lembro que a minha mãe falou isso pra mim, que quando roubaram o Grito, não sei, hoje o bandido deu pra mulher, não sei o que foi, que ele quis colocar na sala e ela falou assim, nossa, que quadro horrível, tira isso daqui, que coisa horrorosa, não sei. E era tipo Grito, roubado, caríssimo. E ela tipo, meu, esse quadro é horroroso, o que tá fazendo aqui na minha sala? Pois né? é. E aí, quando foram descobrir, né, que tinha sido roubado Para o vocês quadro. verem, né, como às vezes, né, a falta de conhecimento das pessoas, né, gera equívocos, né, duplos equívocos como esse. O primeiro equívoco, né, que é um horror da pessoa ter roubado o quadro. E o segundo, a outra tira daí que é horrível. Né, sem comentários, né. Então, vamos lá. Continuando aqui, o processo de legitimação do patrimônio artístico, né. Então, para que uma obra seja reconhecida, como a gente explicou lá atrás, ela
pode ocorrer por variadas formas, tá, gente? Esse reconhecimento, tá bom? Um dos reconhecimentos mais usuais aí, né? Justamente é a questão do aval do marchand, que eu expliquei lá atrás. Então, sempre que você tem um marchand, que geralmente também acaba sendo curador de museus, ele vai dar uma valoração estética e até mesmo financeira, né? Estimar ali quanto vale aquela obra, a relevância, a importância daquela obra dentro, não somente daquela exposição, mas, né, para a posteridade. Então, isso é importantíssimo, porque isso aí é justamente o aval do marchand que vai conferir o valor comercial para a obra, tá? Então, a gente também tem o reconhecimento pela relevância histórica, né, que a gente tem prédio tombado, né, monumentos públicos, né, como o monumento às bandeiras do Brecheret, né, é um exemplo, o monumento à Independência, né, os dragões da Independência lá no Museu de Ipiranga, né, que fica lá na praça, que é todo de bronze, aquilo também tem uma relevância histórica absurda, né? A própria obra do Pedro Américo, mostrando a independência do Brasil também. As obras do Aleijadinho, por exemplo. Aleijadinho, né? Todas as obras ali no adro da Catedral de Congonhas, né? Feitas em pedra-sabão. Então, observa, né? Tem muita coisa, né? Que tem uma relevância histórica, porque elas já estão ali há séculos. Elas contam a nossa história, né? Querendo ou não. Exatamente. Então, você tem relevância histórica pelo fato de ela ser um recorte da sociedade, da realidade em determinado período histórico, e também pelo tanto, né, de séculos ali de história que ela carrega. Então, a relevância histórica é uma outra forma de legitimação. E também se dá pelo conjunto da obra de determinado artista, né, de referência. Então, se eu chegar e falar assim, uma obra do Volpi, por exemplo, todo mundo vai lembrar de Bandeirinha, de São João. Se eu falar de Alfredo Volpi, todo mundo lembra de Bandeirinha, porque toda obra dele tem que ter pelo menos uma bandeirinha ali. Ou seja, é uma referência. É o cara da festa junina. Pois é, o Volpi é o cara da festa junina. Os alunos até brincam, né, com essa expressão, o cara da festa junina. Pois é o cara da festa junina. O Volpi acabou conhecido como o cara da festa junina, porque ele sempre faz esse estilo, né, de obra. E as obras do Volpi são raríssimas, são caras. Já faz muitos anos que o Volpi faleceu, então imagina, né, o quanto que essas obras não estão valendo hoje. Tá? E aí, a legitimação se dá pelo conjunto da obra dele, porque ele mostra justamente o quê? A questão das festas populares no Brasil. Sendo que ele mesmo, né, ele era descendente, né, de estrangeiros, não fazia tanto parte da cultura dele assim. E é por isso que ele fica fascinado e com quer a festa do São João. E quer estudar, e quer mostrar para as pessoas a riqueza cultural, a beleza, né, das nossas festas populares. Né? E isso, ele acaba tendo reconhecimento mundial com as bandeirinhas das festas juninas. Certo? Olha só. Vamos ver aqui a questão do tombamento de obras artísticas, né? Aqui a gente está na frente do prédio do IPHAN, né? Pela imagem ali, vocês estão vendo. Então, o IPHAN, gente, é o órgão federal, tá? Ele é ligado ao governo federal, que é justamente um órgão que produz o tombamento das obras artísticas, de prédios, enfim, de tudo que de tudo que tem relevância artística e histórica. Por quê? Por que o tombamento? Para proteger, né? Para proteger essa história, proteger esse legado, proteger esse prédio, esse patrimônio. É um patrimônio, tá? Então, o tombamento, ele acontece, né, através da criação de políticas públicas de proteção, né, de preservação, de catalogação, de monitoramento, de conservação de todo esse patrimônio aí, tá? E também, né, procedimentos de educação patrimonial em museus, eles promovem também. Então, todo museu que você vê lá, que tem lá um educacionais, né, o governo federal, os governos estaduais, né, municipais, eles acabam injetando um dinheirinho ali justamente para que a gente tenha essa educação patrimonial desde a criança pequena. Justamente quando a criança pequena ela visita um museu e ela conhece a história da obra, ela sabe que arte é importante, ela não vai fazer que nem a mulher falar, tira essa coisa feia da minha parede. Exatamente. Né? Por isso que é importante a educação, tá, dentro do museu, a educação patrimonial e saber preservar e reconhecer a importância de tudo isso. Eu acho que tem uma casa, eu posso estar muito errada, mas eu acho que tem um casarão que é tombado lá na Paulista, né? Sim. E aí você vê que você tem um monte de prédios e tudo mais, mas você ainda tem uma casa ali, eu acho que uns 2 casarões,
que mostram, né, como era paulista muitos anos atrás. Então, às vezes, a importância do patrimônio é para que a gente também conheça a nossa história, né? A gente consiga ter o físico, o olhar para a nossa história, né? Não fica só nas histórias, né? No imaginário. Exatamente. Existe o concreto ali, né? Exato. Na verdade, esses casarões da Paulista, né? Um deles foi transformado, né, recentemente. Já foi banco, já foi um monte de coisas, né? Agora tem uma outra instituição, né, financeira lá que está tomando conta daquele pedaço. Então, já foi um pouco desvirtuada a fachada dele, sim, infelizmente. E tem, né, um outro que ainda o herdeiro estava morando. Ele faleceu agora recentemente. E aí, ele foi, né, revertido para o governo do estado e será restaurado, enfim, para ser entregue à população na forma de um centro cultural. De uma casa, mais uma casa de cultura. Bem interessante. Aqui, no estado de São Paulo, nós temos o CONDEFAT, né, que é justamente quem é responsável pelo tombamento de tudo o que tem aqui no estado de São Paulo. E, em nível municipal, nós temos o COMPRESP, que é da prefeitura. Tá bom? Então, agora mais uma perguntinha para vocês no chat. O que é mediação cultural em arte? Deem um exemplinho para mim de mediação cultural. A gente volta já já. Então, ó, tivemos várias respostas aqui, né? Então, tivemos circuitos relacionados às artes visuais, instigar a curiosidade, né? Levar o conhecimento às pessoas, aproximar a arte. Aí até a Márcia colocou ali, da professora Tereza, né? Tudo que aproxima o público da arte. Né, ações educativas, né? Então, eu vi bastante aqui as respostas entre aproximar o público da arte e ter ali uma ideia de educar as pessoas. Isso mesmo, Fabi. E aqui a professora Luciana citou a questão da acessibilidade, que é justamente tudo isso, né? Você fomentar, né? Dar uma forma de que as pessoas possibilitar que essas pessoas tenham um contato maior tanto com as obras quanto com o próprio artista ou pelo menos com a história dele, né? Isso é importante, é fundamental. Então, a mediação cultural, olha aí, observem a imagem, né? Corresponde a esses processos de interpretação. Então, a partir do momento em que eu tenho uma exposição em um museu, né, geralmente eu tenho lá um grupo de educacionais, né? Um núcleo de ação educativa, enfim, que são monitores especializados que irão conduzir as crianças, né, ou os jovens, ou os visitantes ali, a visitação, né, desse espaço público. Eles vão reconhecer não somente o espaço, mas também as obras que estão ali expostas, tá? E é bem interessante esse trabalho, né? E é através de workshops, palestras, oficinas. Então, não é só a visita guiada que tem. Nós temos também workshops, palestras, oficinas, cursos livres. Então, tem um monte de atividades justamente para fazer com que o público comece a entender mais sobre arte e, dessa forma, se aproximar mais dela, tá? E nós temos ainda também, gente, a mediação cultural em artes visuais, né, que é o que a gente está vendo aqui agora, que existem várias formas, né, da gente proceder a essa mediação,
tá bom? Então, uma das mais usuais e acessíveis, né, é a disponibilização de banners, né? O que seria o banner, né? Banners, assim, geralmente quando você entra, né, num espaço museológico, você tem um banner na parede. E aquele banner ele vai estar explicando um pouquinho para você sobre o que é aquela exposição, vai fazer referência a uma outra obra que está ali, a um outro artista. Então, por isso que é muito importante essa questão da mediação, tá? E aí, gente, também muito usual nesse processo de mediação são as visitas monitoradas que eu já expliquei, tanto individuais quanto em grupos, tá? Que podem ser escolares ou grupos, né, particulares aí, tá certo? Também temos a mediação cultural de imagens em movimento, que é justamente quando você faz uma sala de cinema, por exemplo. Só que ao invés de cinema, você coloca slides mostrando obras artísticas, tá? Simultaneamente ali você vai explicando, né? É como se você fosse fazer uma visita a um museu virtual, tá bom? Na mediação cultural em dança também acontece da mesmíssima forma. A diferença é que na mediação cultural em dança, você tem alguns espaços expositivos que ajudam você nessa questão. Então, às vezes você tem lá um salão, né, uma praça, onde está acontecendo, por exemplo, um festival de dança ao ar livre, uma festa junina, por exemplo. Ela acaba sendo uma forma de mediação cultural em dança, porque além de você estar ali observando, você também pode ser convidado a participar a qualquer minuto, tá bom? Então, gente, olha só. Agora, né, a gente já está encerrando a nossa aula, tá? E nessa aula aqui a gente aprendeu um pouquinho sobre patrimônio artístico, sobre os processos de legitimação desse patrimônio, o tombamento das obras, a mediação cultural, né? Em artes visuais, em dança e as imagens aí em movimento também, tá bom? Gente, muito obrigada a todos vocês por participarem conosco. Obrigada, Fabi, por aceitar meu convite. Sempre um prazer. E até a próxima aula. Não esqueça de avaliar aí no QR Code e a gente se vê. Gente, muito obrigada. Tchau, tchau.